Boa tarde a todos. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Mariana. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha a partir de agora, nesta quinta-feira, dia 14 de janeiro. Há exatos 4 anos acontecia a maior rebelião do sistema prisional do Rio Grande do Norte. Um verdadeiro massacre dentro da penitenciária estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta. 27 presos foram assassinados numa verdadeira guerra de facções criminosas rivais. 74 detentos foram indiciados pelas mortes e outros 132 por falso testemunho, mas até hoje ninguém foi condenado. Agora vamos aos outros destaques do dia. Governo do Rio Grande do Norte apresenta aplicativo que vai monitorar a vacinação contra a Covid-19 aqui no estado para Ministério Público e Defensoria Pública. Ao vivo vamos conversar com a imunologista para tirar dúvidas sobre a vacina contra a Covid. Cesta básica mais cara, dos 12 produtos pesquisados pelo DIEESE, 11 tiveram alta. Em Natal, o preço da cesta básica subiu praticamente 20% no ano passado. Operação Verão Marinha intensifica a fiscalização em pontos de navegação do estado. Mudanças no gancho de Igapó. Uma das ruas no entorno será fechada a partir de amanhã para a continuidade das obras do complexo viário. Cresceu em mais de 40% o número de contribuintes de Natal que fizeram o pagamento do IPTU à vista. 13º salário de 2018 dos servidores estaduais começa a ser pago para quem ganha até R$ 3.500. E Parque das Dunas abre projeto para crianças de férias aprenderem mais sobre a natureza brincando. O Bora RN está no ar. Hoje, 14 de janeiro, a maior rebelião da história do sistema prisional do Rio Grande do Norte completa 4 anos. Nessa data, lá o complexo de Alcaçuz foi alvo, Mari, de cenas assim realmente grotescas e inesquecíveis por conta de uma briga lá de facções. Você, inclusive, como repórter na época, Sim, cobriu também parte dessa rebelião. Realmente foram cenas difíceis de serem esquecidas, mas quando a gente completa hoje 4 anos, foram 27 mortes, fugas, destruição da unidade prisional que precisou ser reformada. Então, hoje a gente quer saber como é que está a situação lá em Alcaçuz. Vamos ouvir. Os pavilhões estavam todos abertos e não tínhamos servidores suficientes na época para conter rebeliões, motins, ter o controle efetivo aqui da cadeia. E não tínhamos o preparo também e equipamentos para trabalhar em relação a isso aí e manter realmente a segurança aqui no presídio. Atualmente, no estado do Rio Grande do Norte, aqui todos os presídios temos agentes suficientes, toda uma infraestrutura, procedimentos operacionais padrão para atender a parte da segurança, o pessoal devidamente capacitado e realmente conseguimos mudar completamente o sistema prisional em termos de segurança. Houve também, há pouco mais de 2 anos, na nova gestão, a gestão do novo secretário, Dr. Pedro Florencio, um grande investimento na área de trabalho e educação voltado aos PPLs, as pessoas privadas de liberdade. Exemplo disso é o grande número de apenados que foram aprovados no Enem, não só no Enem, como também participaram do Enseja. O DIEESE divulgou esta semana a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos. Dos 12 produtos, 11 tiveram alta e o preço da cesta em Natal subiu praticamente 20% em 2020. Andando pelos corredores do supermercado, não é difícil de encontrar algum consumidor que olha, analisa e, no fim das contas, chega a uma conclusão rápida. Tá tudo bem mais caro. Subiu tudo, Verdura subiu, A carne tá um absurdo, Então é aquele velho ditado, se você correr, o bicho pega, se ficar o bicho come. E para a reclamação de seu Wellington, existe uma justificativa. É que em 2020, o preço da cesta básica de alimentos subiu exatos 19,55% em Natal. A informação foi divulgada através da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo DIEESE. Com isso, a cesta básica em Natal terminou em 2020 custando R$ 458,79, sendo que em dezembro de
2019, o preço era de R$ 383,76. Ou seja, de um ano para o outro, o aumento foi de um pouco mais de R$ 75. E os motivos para essa alta são simples. Quando você tem um aquecimento da busca por produtos, e isso aconteceu esse ano com a pandemia, porque a ajuda social do governo contribuiu para um aquecimento do consumo. Então houve um crescimento na demanda. E quando você tem dificuldade de reposição nos estoques, como quebra de safra, que ocorreu isso com arroz, ocorreu isso com soja. Outro aspecto fundamental, exportação das commodities. O Brasil esse ano bateu todos os recordes de exportações de carne de frango, de carne suína. E mesmo diante da alta de praticamente 20% no preço da cesta básica, a boa notícia é que Natal se manteve como o segundo menor preço em todo o Brasil. E isso diz respeito a uma característica bem peculiar do estado do Rio Grande do Norte, a concorrência entre as redes de supermercados. A esperança agora de empresários e consumidores é que mais para frente a situação econômica do país melhore, fazendo com que mais gente compre e mais estabelecimentos vendam. Esperamos, que a safra não comprometa, que a gente possa ter uma boa safra, que a gente possa ter uma boa oferta de produto. E a Marinha do Brasil intensificou agora em janeiro a fiscalização nos principais pontos de navegação marítima do estado, além de estar conscientizando condutores e passageiros durante a alta estação. A Operação Verão da Capitania dos Portos aqui no estado teve início no mês de dezembro, visando as festas de fim de ano. Agora, com a chegada da alta estação e um público infinitamente maior nas praias do nosso litoral, as ações de intensificação e fiscalização passam a ser ainda mais frequentes. As estatísticas indicam que é nesse período que aumenta a probabilidade de ocorrência de acidente. Então esse é o intuito da Operação Verão, justamente esse, é aumentar a fiscalização, orientar mais ainda a população, a comunidade marítima com relação às normas da segurança da navegação. Intitulada Todos por uma Navegação Segura, a Operação Verão deste ano da Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte seguirá padrões de anos anteriores. Ao todo, foram mobilizados 88 militares que serão distribuídos em pontos estratégicos ao longo de todo o litoral potiguar. As fiscalizações feitas pela Capitania acontecem durante todo o ano, mas por conta do grande número de embarcações nas praias durante o verão, é que a Operação Verão é esquematizada. Tudo isso com o intuito de proteger banhistas e os diferentes tipos de condutores. A gente vai trabalhar com um efetivo de 88 militares. Esses militares eles são distribuídos em equipes de inspeção naval. Essas equipes elas são focadas, elas são designadas para pontos onde ocorre a maior atividade náutica aqui no estado. Então, elas são divididas em equipes e são apoiadas com viaturas, embarcações e, inclusive, navios, para se poder fazer o esforço de fiscalização. A Capitania dos Portos ainda alerta sobre os telefones para emergências marítimas, que são o 185 ou ainda o 98802-8568, que também servem para denúncias de situações que representem riscos. Verificar as condições da embarcação, seus itens de segurança, os coletes, as boias, salva-vidas, o extintor de incêndio, estar sempre com a sua documentação em dia e se fazer ao mar com segurança, para que possa ser aproveitado esse período de férias e período de verão sem ter problemas com acidentes ou qualquer outro incidente. O governo federal decidiu antecipar o pagamento do abono salarial e do 13º salário para compensar o fim do auxílio emergencial. Veja agora mais detalhes dessa e de outras notícias de hoje. Termina hoje o prazo para quem perdeu o primeiro turno justificar a ausência nas eleições. O TSE recomenda que isso seja feito pelo aplicativo e-Título. Também é possível no sistema Justifica pela internet ou presencialmente no cartório eleitoral. O eleitor precisa descrever por que não votou e anexar documentação que comprove o motivo da falta. Quem não justificar, pagará a multa. Caso a ausência tenha sido no segundo turno, o limite é 28 de janeiro.
O governo federal vai antecipar o pagamento do 13º de aposentados e pensionistas para o começo deste ano, além do abono salarial. A primeira parcela está prevista para fevereiro e a segunda para março. A decisão de antecipar considera o fim do auxílio emergencial e os impactos negativos da Covid-19. As 5 atividades de serviços tiveram crescimento de outubro para novembro, segundo o IBGE. A alta foi de 2,6% na média global pelo 6º mês consecutivo, com destaque para transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, serviços prestados às famílias e serviços profissionais, administrativos e complementares. Mais mudanças no trânsito no entorno do Gancho de Igapó. Para que as obras do complexo viário possam continuar e o tráfego fluir, o DENIT informou que a partir das 7 da manhã desta sexta-feira, o acesso pela rua Vale do Jaguaribe, no Parque dos Coqueiros, será fechado de forma definitiva na altura do encontro com a rotatória da BR. Com isso, os motoristas que precisem chegar às BRs 101 e 406 devem acessar as ruas adjacentes. E olha, nós falamos aqui no começo da semana sobre a alta procura na Secretaria de Tributação de Natal para pagar o IPTU à vista, com aquele desconto de 16%. O prazo acabou na última segunda-feira e esse ano o número de contribuintes que anteciparam o IPTU subiu quase 42% em relação ao ano passado. Foram 70.653 donos de imóveis em Natal que conseguiram o desconto no imposto pagando de uma vez só. Além disso, a arrecadação cresceu 30% se comparado ao mesmo período do ano passado. E ontem nós noticiamos aqui sobre o pagamento do 13º de 2018 pelo governo do estado. E nós pedimos desculpas por um equívoco mal entendido ao informar que os servidores que ganham mais de R$ 3.500 receberiam no final do mês. Na verdade, o pagamento que começa na próxima sexta-feira, por enquanto, é apenas para os servidores com salários de até R$ 3.500 e os da segurança pública, como você vai ver agora na reportagem. A proposta foi apresentada em reunião virtual com os representantes dos servidores estaduais. Recebem o 13º salário de 2018 no dia 15, os profissionais da segurança pública que têm salário líquido de até R$ 3.500. No dia 30 de janeiro, é a vez dos demais servidores com salário de até R$ 3.500 líquido receber o 13º salário de 2018. Isso aqui, meus amigos, só foi possível graças aos recursos oriundos do Super Refis, ou seja, fruto do esforço do nosso governo. Essa força-tarefa admirável da Secretaria de Tributação e Procuradoria-Geral do Estado, que proporcionou aos cofres do Estado 90 milhões. O governo ainda vai se reunir para definir a data para pagamento do 13º de 2018 de quem recebe mais de R$ 3.500 líquido. E até o final do mês de janeiro agora, o Comitê de Negociação, que inclui governo e representações de servidores, se reunirá novamente para definir novas datas para os que recebem acima de R$ 3.500. Pronto, agora ficou totalmente esclarecido e na torcida por esse calendário para quem ganha acima de R$ 3.500. Agora, Elô, a gente vai para o intervalo e na volta tem uma entrevista muito interessante com a imunologista para tirar as dúvidas da gente sobre a vacina contra a Covid, né? Já que ela está perto de chegar até a população. Quem deve ser vacinado realmente? Quem já teve, né? Precisa tomar essa vacina? Enfim, são várias perguntas que a gente vai fazer no próximo bloco. Então não saia daí que a gente volta já já. Olha, Mário, o governo do Rio Grande do Norte apresentou hoje pela manhã para os Ministérios Público Federal, Estadual e do Trabalho e também a Defensoria Pública aqui do Rio Grande do Norte como vai funcionar um sistema de monitoramento da vacina contra a Covid-19 que está sendo desenvolvido pelo governo do estado em parceria com o LAIS, que é aquele laboratório da UFRN. E é bem interessante porque nesse sistema de monitoramento eles vão conseguir avaliar as doses que já foram aplicadas, a chegada dessa vacina, desde a chegada da
da vacina, segundo eles, aqui no estado, até a aplicação final. Então vai ser interessante, e esses órgãos são muito interessantes, porque são eles que vão fiscalizar se a vacina realmente vai chegar para quem precisa, né, para o público-alvo dessa campanha de vacinação, nessas etapas que foram divididas, e também se não vai faltar antes da hora, né? E esse aplicativo também vai servir para o cadastramento do público-alvo, né? Que deve começar na próxima segunda-feira. Então, as pessoas vão poder acessar esse sistema e se cadastrar para poder ser vacinado. E o Ministério da Saúde divulgou que vai começar a vacinação no Brasil na próxima semana. O avião fretado pelo governo brasileiro deve partir de Recife para a Índia por volta das 11 da noite. Serão cerca de 15 horas de viagem até o laboratório em Mumbai, onde estão 2 milhões de doses prontas da vacina de Oxford. A chegada ao Rio de Janeiro está prevista para sábado. Em Manaus, onde acompanha a situação crítica no estado, o ministro da Saúde afirmou que agora tudo depende da Anvisa. Se os registros forem concedidos no domingo, o Planalto avalia a possibilidade de uma cerimônia na terça, com a imunização de um idoso e de um profissional de saúde, para marcar o início do Plano Nacional, que começaria até quinta-feira da semana que vem. 3, 4 dias depois, nós estamos distribuindo a vacina no Brasil e temos capacidade de vacinar no Brasil todo, nossas salas de vacinação nos municípios. Essa é a vacina. Essas são as vacinas. São 8 milhões de doses em janeiro. Mas a Agência de Vigilância Sanitária pediu rapidez, principalmente ao Butantan, responsável pela Coronavac. 41% das análises já foram concluídas, 24% seguem em estudo, 5% ainda não foram encaminhadas pelo Instituto e quase 30% precisam ser complementadas. Já a vacina de Oxford e AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, está mais adiantada. 32% dos dados foram concluídos, 49% seguem em análise e 18% estão pendentes de complementação. A diretoria da Anvisa vai se reunir no domingo para discutir o uso emergencial dos imunizantes. Se todas as informações chegarem até sábado, a intenção é liberar as 2 vacinas no domingo ou no máximo na segunda-feira. A reunião será transmitida pela internet. Hoje, um relatório da Organização Internacional de Direitos Humanos Human Rights Watch criticou a resposta do governo brasileiro à pandemia. A ONG considera que o presidente Jair Bolsonaro sabotou esforços contra a Covid-19, mas foi contido pelas instituições. O Planalto ainda não respondeu. E a gente vai continuar falando sobre a vacinação contra a Covid-19, dessa vez com uma participação especial ao vivo aqui com a gente, que já está conectada, a Janeuza Souto, que é doutora em imunologia da UFRN. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Ainda existem muitas dúvidas sobre a vacinação e uma delas é a respeito de quem já pegou a doença e ainda tem os anticorpos, né? Os exames mostram que essa pessoa ainda tem os anticorpos. Ela deve mesmo assim se vacinar, se está no público-alvo da campanha? Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde a todos, a Band. A gente orienta que sim, porque a gente não sabe até quando, né, vai essa imunidade que a pessoa adquiriu após a infecção. Ainda os estudos estão sendo feitos, mostrando que as pessoas ficam sim com esses anticorpos, mas não se sabe quanto tempo dura essa imunidade natural que a gente fala. Então, a orientação é que sim, que todo mundo que já teve, mesmo tendo tido a Covid, a pessoa possa sim se vacinar, porque a gente já tem observado casos de reinfecção. Doutora, e essa história de que tem algumas vacinas que alteram o nosso código genético? Não tem nada que comprove isso, né? Nenhuma das vacinas que estão aí sendo aplicadas tem essa propriedade. Inclusive, uma das vacinas que poderá ser aplicada no Brasil, caso seja aprovada, que é a Coronavac, já é uma vacina conhecida da gente, ela é exatamente igual, tem a mesma tecnologia da vacina da gripe. Então, até hoje, nenhuma vacina que foi aplicada tem essa capacidade de alterar nosso código genético. Então, as vacinas de plataformas novas, que são as vacinas de RNA, né, que é a da Pfizer, e a vacina da Oxford, que é de vetor viral, elas não entram em contato com o nosso DNA. Elas ficam, quando inoculadas, as nossas células capturam, produzem a proteína do vírus que o sistema imunológico reconhece. E não entram em contato com o nosso código genético e ficam protegidos no nosso núcleo. Então, não tem a capacidade de fazer essa alteração, como já tem sido colocada aí através de fake news nas mídias. Então, isso não é verdade. Pois é, doutora, as fake news, né, que tanto atrapalham e têm atrapalhado nos últimos
últimos anos, né? Processo eleitoral, agora nesse processo da elaboração e dessas campanhas de vacinação, né? Realmente só atrapalham. E a gente precisa confiar em informações seguras, como as que vêm da universidade, enfim, da ciência. Nos últimos dias, a grande polêmica também foi em relação ao resultado da taxa de eficácia da Coronavac. Com essa taxa de 50% que foi aferida e divulgada, ela é capaz de imunizar a nossa população? Sim, ela tem essa capacidade, né? Uma taxa que é uma taxa preconizada pela Organização Mundial de Saúde, que é a taxa limite, que a Organização Mundial de Saúde aceita para uma vacina, que aí a pessoa que tomar, ela vai ter a capacidade de proteger 50%, né? A capacidade da pessoa não adquirir a doença, isso já é importante. E mais importante ainda é que a população entenda que uma vez vacinada com uma vacina que tem essa capacidade, a pessoa não desenvolver a forma grave da doença, que é o que tanto lota nossos hospitais e, mais grave ainda, pode levar a óbito. Então, essa vacina, com essa eficácia, ela evita a forma grave da doença e evita o óbito, que é a mesma coisa que a vacina da gripe faz. A nossa vacina da gripe, a eficácia dela gira em torno de 40% a 60%. Ela não tem uma eficácia de 100% que nenhuma vacina tem. É importante a gente ressaltar isso. Então, nesse momento de pandemia, é importante que a gente tenha vacina que controle a doença, né, e que evite essa forma grave dela, e aí sim a gente possa fazer um controle dessa pandemia o mais urgente possível. Então, a Coronavac atende sim essa expectativa. E após a pessoa ser vacinada, né, qual deve ser o comportamento, quanto tempo depois que a gente já pode dizer que está imunizado? Ok, então depende do esquema vacinal. Então as vacinas normalmente, todas essas vacinas, elas são de 2 doses. Então só após a segunda dose, depois de 15 a 30 dias após a segunda dose, é que a pessoa está sim imunizado. Mas a pandemia, ela continua em curso, então a gente tem que ter cuidado, os cuidados de usar máscara, fazer distanciamento social e continuar com os processos de higienização, porque a vacina, ela não evita que a gente entre em contato com o vírus, que a gente toque uma superfície, né, leve esse vírus para dentro de casa e passe ele para as pessoas que ainda não estão imunizadas. E aí as pessoas que não estão imunizadas podem pegar o vírus. Então ele continua circulando o vírus. Então é importante que a gente continue, mesmo após a imunização, continue com essas boas práticas de usar máscara, de fazer o distanciamento social e ainda continuar fazendo a higienização, porque esse vírus ainda vai continuar circulando até a gente imunizar pelo menos 70% da população mundial. Ok, então muito obrigada, doutora Janeuza Souto, doutora em imunologia pelo UFRN, inclusive está lá no laboratório trabalhando em prol da ciência. Muito obrigada e bom trabalho, doutora. Até uma próxima. Eu que agradeço. E olha, a partir de hoje até o fim do mês, acontece no Parque das Dunas, sempre às terças e quintas-feiras, a primeira edição do projeto de férias no Parque das Dunas. A programação voltada para crianças de 6 a 10 anos de idade conta com trilha virtual, oficinas de brinquedos recicláveis e até um game para explorar a diversidade do parque. Crianças de 6 a 10 anos de idade ganharam uma nova opção de lazer em janeiro. É o projeto de férias no Parque das Dunas. Projeto que visa proporcionar às crianças e também aos seus responsáveis, né, que vão acompanhar as atividades, momentos de lazer, de entretenimento, de vivências, de experiências em contato com a sua natureza. Vão ter momentos de oficinas, vão ter momentos de integração, né, de acolhimento, vão ter momentos de visita, né, à sala de exposição, para que as pessoas elas conheçam um pouco sobre a biodiversidade do Parque das Dunas, né, em relação à fauna e à flora, e também sobre a importância do parque para a cidade. O projeto começou hoje e segue até o dia 28 de janeiro, sempre nas terças e quintas. Os interessados em participar deveriam preencher um formulário que foi disponibilizado no site do Parque das Dunas. Mas em apenas um dia, todas as 200 vagas para o mês foram ocupadas. Rosiane conseguiu garantir o acesso e trouxe o filho Pedro, de 8 anos. Esse espaço ótimo, cheio de natureza, cheio de oxigênio, né? Então, assim que eu soube, eu já me matriculei, né? Já trouxe ele e estamos aqui aguardando. É muito bom.
Além das visitas e oficinas, dentro da programação, as crianças e os pais também vão poder conhecer de perto o game Jornada no Bosque. Lançado no ano passado, o jogo virtual de realidade aumentada se utiliza do GPS para oferecer ao jogador uma experiência única de imersão e interatividade com o parque. Para que as pessoas venham ao Parque das Dunas com esse jogo já baixado no celular e aqui crie o seu avatar, que é um chai, que é o parente do bosque, e por meio desse avatar você possa conhecer a biodiversidade do parque, encontrando as cartas cristais, que são as próprias espécies do parque. O jogo virtual Jornada no Bosque está disponível para os sistemas Android e iOS. E aqui dentro do parque não precisa de internet. A única coisa que precisa, que é importante dizer, é estar ativo o GPS, porque é um jogo de georreferenciamento. Esse é o desafio. Vem para o parque, encontre as cartas cristais e ganhe esse mapa. Só são 15 mapas, hein? Corre! Pois é, mas o programa foi tão bom, ficou tão redondinho, fez tanto sucesso que acabaram as vagas. Parece que são 20 vagas por turma. Inclusive, soubemos, através da repórter Vanessa Camilo, que hoje, inclusive, nem todo mundo que se cadastrou foi. É uma pena, né? Porque tanta gente querendo participar, mas como foi a primeira edição, eu acho que também o pessoal do Parque das Dunas vai aprimorando com o tempo isso daí, essa organização, né? Para não desperdiçar essas vagas tão disputadas, né? A gente vai ficando por aqui, voltamos amanhã, sexta-feira, com mais Bora RN. Até amanhã.